Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja. Bem-vindos a mais um episódio do Beer School. O tema de hoje é dosagem de levedura. Nós vamos discutir a quantidade ideal de fermento para adicionar na cerveja e o que acontece se a gente adicionar fermento de mais ou adicionar fermento de menos. Durante o episódio de hoje eu vou estar degustando essa cerveja aqui, a Paraná, do meu camarada Leonardo Calvelli, que essa semana deu um passo além na produção cervejeira e alcançou um sonho que muitos de nós temos, que é começar a produzir cerveja em larga escala. Então esse é o primeiro lote da cerveja dele, lote 1. A cervejaria dele se chama Five Cats, estão com um projeto muito interessante. Se vocês quiserem dar uma olhada depois eu vou deixar aqui, linkado aqui embaixo. E vamos ver como que tá, né? Saúde. Saber a quantidade de fermento que você vai adicionar à sua cerveja, falando de forma um pouco mais precisa, a quantidade de células que você vai adicionar, é uma informação vital para que a fermentação ela ocorra bem, de forma rápida e não produza sabores indesejados, aqueles tão temidos off-flavors. O número de células a ser inoculado no mosto é facilmente a variável mais ignorada pelos cervejeiros artesanais e inclusive por muitas microcervejarias por aí. Quais as consequências da sobredosagem ou da subdosagem de levedura? A subdosagem ela consiste em você adicionar menos levedura do que você deveria no seu mosto antes de fermentar. E ela em geral tem um efeito muito grande sobre o aroma da cerveja, enquanto a sobredosagem por sua vez afeta a levedura de forma negativa por gerações. Porém, em ambos os casos a fermentação não ocorre de forma ideal. Dosagens muito altas de leveduras podem resultar em uma baixíssima produção de ésteres, que são aqueles sabores frutados, sabores relacionados à autólise, que é aquele processo quando a levedura ela morre, ela se desintegra, ela libera sabores indesejáveis no meio, a cerveja acaba ficando com sabores indesejáveis. E principalmente o excesso de levedura pode levar a uma atenuação muito grande da sua cerveja, reduzindo o corpo dela e deixando ela com uma característica mais aguada. Uma dosagem muito baixa, por sua vez, pode implicar em uma fermentação bastante lenta, o que dá muita chance de outros organismos, sejam bactérias contaminantes ou leveduras selvagens, de se desenvolverem junto com a cerveja e dessa forma estragar totalmente as características que você planejava para a sua cerveja. O maior problema em relação à dosagem de levedura é justamente você conseguir contar a levedura de forma precisa. A maioria dos cervejeiros artesanais não tem acesso a um equipamento que permita a contagem de levedura. Então a gente tem que recorrer a técnicas que geralmente não são muito efetivas. E embora saber precisamente a quantidade de leveduras é uma informação muito valiosa, quando isso não é possível, consistência pode ser um caminho viável. Se você determinar uma quantidade de leveduras que funcione bem para a sua cerveja, seja lá como você determinou isso, seja por microscópio, por espectrofotômetro ou por alguma estimativa que você achou na internet, se isso funcionar bem para a sua cerveja, você deve usar isso sempre. Se você está trabalhando com uma enzima comercial e está utilizando ela pela primeira vez, você pode ter uma estimativa bem confiável da quantidade de células pelas informações fornecidas pelo fabricante. Se por outro lado você está utilizando uma levedura que você reutilizou, como no processo dito no vídeo passado, que eu vou deixar linkado aqui, aí a coisa complica bastante. Você vai ter que recorrer a alguma forma de aproximação, e essas aproximações geralmente são bem grosseiras, porque apesar de terem um bom fundamento, elas acabam pecando no fato de você não conseguir diferenciar muito bem as células que estão mortas das células que estão vivas, das células que estão saudáveis no meio. Então dessa forma a gente sempre vai estar navegando no escuro. E dentre as pessoas que calculam a quantidade de levedura e avaliam os efeitos que a quantidade, a dosagem de levedura tem sobre a cerveja final, existe uma máxima que a gente sempre deve usar. Se for para errar, erra para mais. Os efeitos que a sobredosagem de levedura tem são muito menos significativos que os efeitos que a baixa dosagem pode ter. Se você adicionar levedura a mais, você vai estar, na verdade, diminuindo o risco de infecção que a cerveja tem. Enquanto se você adicionar levedura a menos, outras leveduras, outras bactérias, elas podem concorrer com a sua levedura e elas vão ter suas próprias sínteses, elas vão fazer seus próprios sabores, seus próprios aromas, e a maioria desses aromas não são aromas que nós desejamos para a cerveja. Como regra geral, a quantidade de fermento a ser utilizado para ter uma fermentação saudável segue essa fórmula aqui, onde o número de células é igual a um fator chamado pitch rate, que varia entre 0,5 e 1,5, vezes o volume do mosto,
vezes a quantidade de açúcar que tem no mosto medido em graus Plato. NC quer dizer o número de células que você precisa para uma fermentação ocorrer de forma saudável, o número teórico de células que você precisa para a fermentação ocorrer dessa forma saudável. Esse fator PE, chamado de pitch rate, que quer dizer basicamente taxa de dosagem, é a quantidade de leveduras que você vai adicionar por ml do mosto por grau Plato. Esse valor varia de 0,5 a 0,75 para as ales e entre 1 e 1,5 para as lagers. As lagers, como elas fermentam em temperatura mais baixa, a levedura tem uma atividade menor nessa temperatura mais baixa. Essas cervejas elas precisam de uma quantidade maior de levedura para a fermentação ocorrer de forma legal. Então, geralmente, o dobro do que se usa nas leveduras ale. Esse valor 0,5 a 1,5 quer dizer milhões de células por ml por grau Plato. Então, se você está fazendo uma Weiss, por exemplo, você quer privilegiar os ésteres frutados, você vai fazer uma dosagem meio baixa. Você vai usar 0,5 milhões de células de levedura, que dá 500 mil células por ml por grau Plato do mosto. O segundo termo diz respeito ao volume, pode ser 20, pode ser 50, pode ser 100 litros. Mas para ele se enquadrar de forma adequada nessa fórmula, ele tem que estar em ml, então você sempre vai multiplicar por 1000. Então, se você está com 20 litros, você vai ter 20 mil ml. Se você está com 100 litros, você vai ter 100 mil ml. E por fim, o termo GP se refere a graus Plato. Quanto açúcar tem no seu mosto medido em graus Plato? A maioria das pessoas aqui no Brasil usa a SG, que é medida entre 1,000 a 1,120 mais ou menos para a maioria das cervejas. E a conversão para graus Platos é relativamente fácil. Você pega uma tabela na internet, você tem uma conversão direta de SG para graus Plato. Então, para aplicar essa forma, vamos tomar como exemplo que você quer fazer uma Irish Red Ale, que é uma cerveja que está em alta no momento por causa do concurso Mestre Cervejeiro da Eisenbahn, e você quer fazer uma inoculação correta para ter uma fermentação boa, para ter uma presença legal no concurso, para poder fazer tudo de forma adequada. Quando você estava projetando sua cerveja, você decidiu que você não queria muitos ésteres frutados, então você ia trabalhar com um pitch rate um pouco mais alto para tentar eliminar isso. Então você optou por um pitch rate de 0,75 para as ales, trabalhando na margem superior das ales. Isso é 0,75 milhões de células por ml por grau Plato. Essa cerveja que você vai fazer tem um OG de 1048, o que dá aproximadamente 12 graus Plato. E você vai fazer 50 litros de mosto, vai enviar 6 garrafas para eles e vai ficar com o resto para você tomar à vontade depois. Então o número de células que você vai adicionar é o seguinte: 0,75 vezes 1 milhão para dar 0,75 milhões de células por ml por grau Plato, vezes o volume do mosto, 50 litros, mais o volume em ml, então 50 mil, vezes o grau Plato da cerveja, que é 12 nesse caso. Então você vai chegar com uma quantidade de 450 trilhões de células. Mas como eu vou contar 450 trilhões de células? Vamos supor que na parte do projeto também você optou por utilizar o fermento S04 da Fermentes, e você foi lá no site deles e viu que ele tem uma quantidade de células no envase de 19 vezes 10 a 9 células por grama. Isso quer dizer 19 seguido de 9 zeros, ou seja, 19 trilhões de células por grama. Então você precisa de 450 trilhões e você tem 19 trilhões por grama. Corta todos esses zeros aí para ficar mais fácil a conta. Você vai precisar de 450 e você tem 19 por grama. Fazendo essa conta, 450 por 19, que você vai precisar uma quantidade de 23,68 gramas de levedura. O que nesse caso dá um pouco mais de 2 pacotes, que se eu não me engano eles têm 11,5 gramas. Assim você pode fazer duas análises a partir de agora. Na primeira análise, você opta por usar 2 pacotes, porque você que escolheu o 0,75, você podia ter utilizado 0,74, 0,73. E nesse caso 2 pacotes seriam mais que suficiente. E sua levedura está bem nova, está com uma viabilidade legal. Por outro lado, você poderia fazer uma segunda análise. Você opta por adicionar um pouco mais de um terceiro pacote. Sua levedura ela pode estar velha e você não acha que tem células viáveis para 2 pacotes ser o suficiente para o que você está planejando. Se você achou essas contas um pouco chatas de fazer, eu vou deixar linkado aqui embaixo um arquivo no Excel, onde você só tem que entrar com os graus Plato, o volume e o pitching rate, e também com a viabilidade da levedura, algum número que eu vou deixar entre 1 e 100%, e você vai ter o número de gramas necessários para utilizar de levedura. No blog Science Brewer, que também está linkado aqui embaixo, John Rodrigues, que é PhD em microbiologia pela Universidade de Columbia,
faz uma série de experimentos muito interessantes com cerveja. E um deles foi em relação ao pitching rate. Ele dá aula também sobre cerveja e ele testa esses experimentos nas suas classes, nas suas aulas. Nesses experimentos, o Jason ele preparou o mesmo mosto, dividiu o mosto em 3 e dosou o primeiro mosto com uma quantidade muito baixa de levedura, com um pitch rate de 0,1, inoculou o segundo mosto com um pitch rate ideal de 0,75 e inoculou o terceiro mosto com uma quantidade muito grande de fermento, 4 de pitch rate, 4 milhões de células por ml contra 0,1 milhões de células por ml. Nos 3 casos, a fermentação foi conduzida de forma idêntica. Essas cervejas elas foram avaliadas em um teste cego em uma turma que ele estava ministrando aulas sobre dosagem de levedura. E o resultado do teste foi o seguinte: nesse caso a barra azul representa cervejas que foram dosadas com uma quantidade menor que o ideal de levedura, as barras laranjas representam cervejas que foram dosadas com uma quantidade normal, e as barras cinzas representam cervejas que foram dosadas com uma quantidade muito alta de levedura. E passando o olho bem rápido pelo gráfico, a gente pode ver que diferentes taxas de dosagem podem conduzir a cervejas muito diferentes. Primeiramente, a gente pode ver que a percepção do amargor foi muito alterada pela adição de levedura. A cerveja que teve sobredosagem de levedura teve uma percepção pelos alunos muito maior de amargor do que as cervejas que tinham dosagem média ou dosagem baixa de levedura. E talvez isso não seja o amargor em si que aumentou ou diminuiu, mas sim a percepção desse amargor, porque se a gente for olhar outra característica, os sabores frutados, ele aumentou demais para cervejas com baixa taxa de inoculação e ficou num valor muito baixo para uma cerveja com uma taxa alta. Então, em uma cerveja com muita levedura, você não tem esses sabores frutados, só tem um amargor. Já na cerveja com inoculação menor, com pouca levedura, você vai ter muito desses sabores frutados misturado com o amargor. Isso pode sim afetar a percepção do amargor. As cervejas com baixa e média dosagem ficaram destacadamente com um corpo maior, enquanto isso nenhum dos avaliadores indicou um corpo alto para a cerveja com sobredosagem. Ou seja, a cerveja com sobredosagem ficou uma cerveja mais aguada. Esses 2 pontos, a variação do corpo da cerveja e a variação da quantidade de ésteres frutados, para mim já é mais que o suficiente para indicar que eu devo saber a quantidade de leveduras que eu estou inoculando. Eu não gosto de cerveja com corpo muito baixo, eu prefiro cervejas com corpo um pouco mais alto. Talvez isso seja um reflexo de eu ter tomado cervejas com corpo quase igual ao da água durante a maior parte da minha vida, e agora eu tá querendo uma cerveja um pouco diferente disso. E por outro lado, o estilo frutado, ele não é bem-vindo em muitos estilos. Tem estilo que você não quer que a fruta se destaque, você quer que o lúpulo se destaque, você quer que o malte se destaque. E deixar os sabores esterificados se destacando seria totalmente incoerente com a diretriz do estilo. Mas no geral, o Jason disse que todas as cervejas ficaram boas, seja com muito pouca levedura, seja com levedura de forma exagerada. Então, falando mais uma vez, o pitch rate, essa taxa de dosagem, é apenas um guia para você saber quanto de levedura dosar na sua cerveja. Ele não é uma regra que tem que ser seguida estritamente. Se você fez uma cerveja com um pitch rate de 0,1 e você achou que ela ficou muito melhor que qualquer outro pitch rate que você utilizou, você pode utilizar isso sem problema. Você vai ter talvez mais risco de infecção, mais risco de competição por outras leveduras, mas se você achou que isso está legal, você deve com certeza manter isso. Esses detalhes que fazem cerveja artesanal uma experiência única. Então, arrisca, ouse, não tenha medo de errar. Você está trabalhando com uma quantidade muito pequena. Se ficar ruim, você vai acabar tomando de qualquer jeito. E grandes cervejarias não tem como fazer isso. Por isso que o movimento de cerveja artesanal tem que crescer no Brasil, para a gente ter mais experiências que a gente nunca teria como ter se não fosse o movimento da cerveja artesanal. Então, pessoal, por hoje é isso. Se você gostou no vídeo e quer saber um pouco mais de levedura, por favor, clica aqui embaixo em gostei, se inscreva no canal, se possível, compartilhe, por favor. No episódio que vem a gente vai falar sobre a produção de starters, que é uma forma de você atingir o número necessário de levedura para a fermentação que você quer ter. Então a gente vai aplicar as informações que teve nesse vídeo de uma forma prática para tentar buscar uma fermentação saudável e gastando um pouco menos. Então, até terça que vem.